noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma quinta-feira para fazer mais uma reflexão à luz do Espiritismo. Para iniciar, vamos fazer uma oração, pedindo a espiritualidade superior, pedindo a Deus, pedindo aos nossos mentores que possam estar conosco, nos conduzindo, nos amparando, abrindo os nossos canais de atendimento, para que tudo o que for dito aqui possa ser internalizado por cada um de nós, possa ser compreendido por cada um de nós, possa se tornar aprendizado para cada um de nós. Mais do que isso, que cada coisa que for dita aqui possa se tornar algo que seja próprio da nossa vida diária, que seja corriqueiro na nossa vida diária, que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que aprendermos aqui hoje. Me coloco agora à disposição da espiritualidade superior como instrumento, para que as mensagens sejam passadas com graça, com leveza e com harmonia. Vamos lá, então. Hoje vamos falar um pouquinho sobre autoestima. Amar o próximo como a ti mesmo? E a mensagem de hoje, ela foi ditada para mim numa reunião mediúnica pelo meu mentor, por um dos meus mentores, que se chama José de Arimateia. Vamos lá, vamos trabalhar essa ideia hoje. Primeiro, eu trouxe aqui alguns conceitos, né? De autoestima, de autoconfiança, de autoaceitação. Então, vamos a eles. Autoestima, segundo a psicologia moderna, é um conhecimento que o indivíduo tem de si próprio, uma análise valorativa e ampla que leva a duas outras definições. As definições de autoconfiança, que é acreditar na competência pessoal, a convicção que uma pessoa tem de ser capaz de fazer ou realizar alguma coisa. Isso é autoconfiança. E a autoaceitação é um termo ligado ao conceito de aceitação incondicional da abordagem centrada na pessoa. Indica uma aceitação profunda de si mesmo, das próprias fraquezas, erros e também dos acertos, né? Então, a autoestima, ela está ligada a essas duas outras coisas. Para a gente ter a autoestima elevada, para a gente ter a nossa autoestima em equilíbrio, a gente precisa ter autoconfiança, acreditar nas nossas próprias capacidades, na nossa própria competência e autoaceitação. A gente tem que se aceitar do jeito que a gente é. Eu já falei sobre isso antes, né? É importante a gente todo dia se olhar no espelho e dizer: eu me amo e me aceito assim como eu sou. Eu me amo e me aceito assim como eu sou. Quando a gente trabalha essa ideia do amor próprio, a gente tem a autoestima, começa a trabalhar também no sentido de ela ficar mais elevada, no sentido de ela ficar mais equilibrada. A falta de autoestima ou de autoconfiança leva à falta de confiança em si mesmo, à autodesvalorização de si próprio, à baixa energia e adiamento da ação, porque você vai ficar com medo. Então, você vai colocar várias barreiras que te impedem de fazer determinadas coisas. Então, a falta de autoestima, a falta de autoconfiança, a falta de autoaceitação vai levar a gente a barreiras que nós mesmos vamos impor para a nossa existência. E muitas vezes a gente fica paralisado frente a essas barreiras, sem saber como agir. Falta de autoestima, de autoaceitação. Quando a pessoa percebe somente seus defeitos, suas escolhas que considera incorretas, suas fraquezas, erros, percebe aquilo que considera feio, moral e socialmente. E aí a pessoa deixa de observar as suas próprias qualidades, as escolhas acertadas, os pontos fortes, os acertos, o belo da existência. Então, assim, quando a gente entra nesse processo de baixa autoestima, de falta de autoaceitação, de falta de auto-reconhecimento, a gente entra num processo de auto-humilhação, né?
porque a gente se acha sempre menor, sempre menos do que todo mundo. E isso prejudica muito o nosso desempenho na vida, porque se a gente se acha menos do que todo mundo, a gente não é capaz de fazer nada nem por nós e nem por ninguém que está ao nosso redor. E a gente carrega o mundo nas costas sem necessidade. A baixa autoestima traz o abandono, a rejeição, a carência, a necessidade de aprovação, de reconhecimento e a dependência. Então, assim, a gente mesmo entra nesse processo e a gente mesmo acaba se abandonando. E quando a gente dá, a gente recebe aquilo que a gente dá. Se a gente se abandona, a gente vai receber abandono. A gente vai receber, se a gente se rejeita, a gente vai receber rejeição. Né? Se a gente tem carência, a gente vai receber também pessoas carentes, coisas, situações de carência. Se a gente tem muita necessidade de aprovação, a gente sempre precisa que o outro nos aprove. A gente não olha para a gente e percebe quem a gente é. A gente está sempre buscando o reconhecimento das pessoas. Né? O Osho tem uma fala sobre isso. Ele fala assim, que do jeito que a gente fizer as coisas, se a gente fizer bem ou mal, se a gente fizer desse jeito ou daquele jeito, as pessoas vão falar. As pessoas querem falar, né? As pessoas não vão aprovar a gente, elas vão falar da gente. Então, não importa se as pessoas aprovam ou não, se as pessoas estão a favor ou não daquilo que a gente está fazendo. O que importa é a nossa consciência dentro daquele processo. E se a nossa consciência de baixa autoestima, a gente vai passar por todos esses momentos aí. Uma pessoa com baixa autoestima acredita que o mundo atua contra ela, então ela é sempre vítima das coisas porque o mundo está contra mim. Vasculha e-mails, Facebook do outro para encontrar algo, né? Está sempre pensando que ela está sendo perseguida e precisa encontrar alguma coisa no e-mail, no Facebook de outra pessoa. Inventa desculpas para controlar o outro, sente-se inseguro com as conquistas alheias, costuma enxergar os defeitos próprios e do outro com lupa. Tudo é defeito, né? Tudo é defeito e isso traz uma insegurança para si própria e ela busca a insegurança nos outros também. Habitua-se a ver as qualidades próprias e do outro como míope, ou seja, quase não vê as qualidades das outras pessoas e nem as próprias, não valoriza as próprias vitórias, age sempre como vítima. Então, essas são as características de uma pessoa com baixa autoestima. Quem não tem boa autoestima não lida bem com as frustrações. Uma boa autoestima garante paz e tranquilidade, valorizando o que se tem. Sofrer pelo que não temos, sem considerar o que possuímos, detona com qualquer autoestima. Isso é uma fala, né, importante. A gente não lida bem com as frustrações quando a gente tem a nossa autoestima muito baixa. Tudo é frustrante, tudo é contra nós, o mundo está contra nós somos vítimas do mundo, tudo acontece comigo nunca dará certo. Então você vai se colocando sempre como vítima da história e nunca sai desse processo de vitimização. E você vai entrando cada vez mais nele, vai acreditando cada vez mais nele. E isso vai ficando como algo verdadeiro no seu ser. A autoestima é o essencial alicerce para a vitória, o sucesso e a felicidade. Então, a autoestima é que vai trazer o primeiro passo para que a gente possa ser uma pessoa melhor, para que a gente se espiritualize mais, né? Para que a gente seja mais próximo da verdadeira espiritualidade. É isso que a gente precisa entender. As pessoas têm a mania de achar que ser modesto é ter baixa autoestima. Não. É muito diferente. A gente ser modesto, a gente não querer aparecer para os outros, a gente não querer se colocar como primeiro, né? A gente ter autoestima alta, a gente compreender as nossas fragilidades e também as nossas potencialidades. Então, quando a gente reconhece tudo isso na gente mesmo, a gente vai trabalhando a nossa autoestima, fazendo com que ela seja cada vez melhor, porque a gente vai trabalhar cada vez melhor as nossas potencialidades e vai resolver as nossas debilidades, porque a gente vai reconhecer que a gente tem. E a partir desse reconhecimento, a gente vai trabalhar para resolver. O segundo mandamento de Jesus:
encontrá-lo, encontramos-lo em Mateus 22, de 36 a 40. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. Então, Jesus deixou para a gente essa premissa: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas a gente sempre esquece da segunda parte do mandamento. A gente lembra do amarás ao teu próximo. Então, a gente vai fazendo tudo por todo mundo, mesmo que aquilo ultrapasse os nossos limites, mesmo que a gente carregue uma carga super pesada, maior do que a gente pode carregar, para amar o próximo. Mas Jesus fez uma comparação, ele colocou um como ali, como a ti mesmo. Então, o que ele quis dizer com isso? Que a gente só dá o que tem. Então, para a gente amar o outro, a gente precisa se amar primeiro. Para a gente poder dar amor para o outro. Para a gente perdoar o outro, a gente precisa se perdoar primeiro. Para a gente ter perdão para dar. Para a gente ter benevolência com o outro, a gente precisa primeiro ter benevolência com a gente mesmo. Para a gente ter benevolência para dar. Então, esse é o processo. O processo é, primeiro eu faço comigo e depois eu trabalho para fazer isso com o próximo. Esse é o processo. O processo é esse aí. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Por isso é muito importante a gente ter o amor próprio, a gente olhar para a gente e se amar verdadeiramente, para que a gente possa, então, ter esse amor para trabalhar com a gente e com o outro. O que significa amar ao próximo como a nós mesmos? Significa que precisamos primeiro nos amarmos, para depois podermos amar o outro. Se temos dificuldade de autoaceitação e de autoconfiança, como então poderemos amar o próximo verdadeiramente? O que vão pensar de mim? Tenho que fazer o que é socialmente correto e aceitável? Se eu fizer isso, mesmo não sendo o que considero correto, eles vão gostar de mim? Como isso como isso pode me condenar? O que vão falar? Então, se a gente ficar pensando nessas possibilidades, a gente nunca vai trabalhar as nossas verdadeiras potencialidades. A gente vai estar sempre pensando para fora, no que o outro vai achar. A gente não vai estar pensando para dentro, naquilo que eu realmente tenho para dar, naquilo que eu realmente posso dar, naquilo que eu realmente preciso trabalhar em mim ou não. Por quê? Porque alguns fatos da vida acontecem para o nosso aprendizado e crescimento. Para compreendermos e nos voltarmos, e não nos revoltarmos com eles. Por que interpretamos que somos culpados por isso ou por aquilo? Porque pensamos primeiro no que o outro vai pensar, sem nos importarmos com a nossa própria opinião, com a nossa própria consciência. Por que não buscamos a compreensão do todo que ocorre ao nosso redor, para, a partir de então, agirmos com o carinho necessário em relação a nós mesmos? Por que nos julgamos e nos condenamos a determinados castigos impostos a nós mesmos por nós mesmos? Como que a gente faz tudo isso? Através de palavras ditas sem pensar, através de atitudes insensatas, através da falta de amor para com a nossa própria essência, através da incompreensão dos acontecimentos da vida. Deveríamos agradecer pelas oportunidades de crescimento, mas ao invés disso, nos colocamos como culpados e, na maioria das vezes, culpamos a nós mesmos por tudo isso. Quais são as consequências? Sentenças impostas a nós mesmos, que nos fazem sofrer por situações que muitas vezes nem seriam necessárias. Nos condenamos a castigos que não vêm de Deus, como muitos pregam, mas da nossa própria ignorância em viver. Então, a baixa autoestima, essa questão da gente amar ao próximo como a nós mesmos, quando a gente não coloca isso em prática, todas essas questões podem acontecer conosco e acontecem, né, com a nossa existência. A gente se
gente se coloca em determinadas situações e depois fica complicado até para a gente sair delas. Porque lembrar, né, tudo é escolha nossa, onde a gente está, o que a gente está fazendo, como as coisas estão acontecendo, tudo é escolha nossa. Cada pessoa cria o próprio destino. Aquilo em que você acredita, sua maneira de ver o mundo, suas ilusões, suas atitudes, formam o ciclo de experiências que você vai atrair no seu dia a dia. Quando você muda suas crenças e reformula seu mundo interior, toda a sua vida muda. Você modifica suas energias e são elas que movem todos os acontecimentos à sua volta. Isso está no livro de Zíbia Gasparetto. Então, mostrando que tudo que acontece conosco é fruto daquilo que a gente escolhe pensar, é fruto daquilo que a gente escolhe acreditar, é fruto daquilo que a gente está colocando em prática no nosso dia a dia. Então, tudo depende das nossas escolhas. A vida terrena se realiza em um espaço-tempo que nos é imprevisível e incontável. As percepções que absorvemos do mundo são necessárias para existirmos e coexistirmos. Nas dificuldades da dor, encontramos o conforto do amor daqueles que estão perto e, por vezes, desprezamos no dia a dia, nas correrias da vida diária de encarnados. As dores da alma nos aproximam do nosso próprio eu, que por vezes fica esquecido no fundo e encoberto pelos apegos do ego, que nos infla nas caminhadas terrenas. As verdades de cada um são distintas. A única correta é a verdade do amor, que o Mestre Cristo veio nos deixar e que ainda não conseguimos compreender. Então, tudo isso são ensinamentos para a nossa existência. Né? O espaço-tempo, aquilo que a gente vive aqui, às vezes é algo imperceptível e incontável por nós mesmos. Nós absorvemos tudo que está ao nosso redor no mundo. Muitas vezes nós compramos ideias de outras pessoas, ideias sociais que nem fazem sentido para a gente. Mas como essas ideias são absorvidas por muitas pessoas, a gente acaba também absorvendo. Isso se chama selfie coletiva, né? Nas dificuldades da dor, encontramos o conforto do amor daqueles que estão ao nosso redor e muita gente não dá nem valor, né? Porque a pessoa está ali todo dia, que a pessoa está ali sempre, e muitas vezes a gente nem valoriza aquele gesto que aquela pessoa vai fazer para a gente, né? Aquela maneira como a pessoa ama a gente. As dores da alma nos aproximam do nosso eu, porque a gente ainda precisa da dor para poder lembrar que a gente precisa trabalhar fora do ego, trabalhar de maneira que a gente tenha consciência do nosso eu, né? E fora do ego. As verdades de cada um são distintas. A única correta é do amor que o Mestre Cristo veio nos deixar e que ainda não conseguimos compreender. Essa é a única lei maior, o amor. Se nós estivermos trabalhando dentro do amor, a gente está no caminho correto. Tudo que a gente faz fora do amor, a gente está trabalhando num caminho na contramão de Jesus. É preciso aprender com as curvas da vida e alinhar as rotas da existência na perspectiva do crescimento e do autocastigo. Isso foi o que o José de Arimateia falou para a gente na psicografia. Então, as curvas da vida nos ensinam muitas coisas, e quem escolhe os nossos caminhos somos nós mesmos. A gente precisa, portanto, alinhar as nossas rotas na perspectiva do crescimento e não do autocastigo. O autocastigo não serve para nada, ele só serve para estagnar a nossa existência. O que a gente precisa trabalhar em todas as experiências pelas quais a gente passa, a gente precisa ter aprendizado. Aprendizado. É isso que a gente leva, o que a gente aprende. O que a gente aprende e, principalmente, aquilo que a gente põe em prática no nosso dia a dia. É preciso amar a si mesmo, sem trazer mais comprometimentos para a nossa carga, que já é tão pesada. Então, quando a gente quer carregar, né, o peso do mundo nas costas, o peso dos problemas das outras pessoas nas costas, quando a gente quer trazer tudo isso para a gente está trazendo mais comprometimentos que não são nossos
e a carga fica muito pesada. Né? A nossa maior missão é o nosso aperfeiçoamento, o nosso aprimoramento. Ah, mas a gente então não tem que ajudar o outro? A gente pode ajudar se a gente estiver pronto para isso, se a gente tiver aquilo para dar. E se a pessoa quiser ser ajudada, porque se ela não quiser, também não existe a possibilidade de a gente trabalhar nesse sentido. É necessário aceitarmos a nós mesmos, sermos pacientes, ternos e conscientes de nossa caminhada. Então, é muito importante que a gente se aceite, que a gente se compreenda, que a gente se entenda quais são as nossas debilidades e as nossas capacidades, para poder, então, caminhar a passos firmes, né? É importante discernir para aprender com tudo, a todo momento, sem nos colocarmos a todo instante no banco dos réus, sem auto-julgamento e sem autopunição. É muito importante que a gente aprenda isso, que o caminho é mais importante, né? A gente tem aí um local de quando a gente quer chegar. Às vezes a gente nem chega nesse local que a gente almeja tanto, mas o importante foi o que a gente aprendeu no caminho, na caminhada para chegar até esse lugar. Se a gente chegar, ótimo. Se a gente não chegar, a gente aprendeu. E esse aprendizado é que é muito importante, sem se auto-julgar, sem se auto-punir. Lá no livro O Advogado de Deus, de Zíbia Gasparetto, tem um trechinho que fala assim: todas as pessoas desejam ser felizes. Por que há tanto sofrimento no mundo? Aí ele responde: por causa das ilusões, da vaidade, do medo de cuidar de si. Há em nossa sociedade uma inversão de valores tão grande que só podia dar no que deu. As pessoas correm, atropelam-se para cuidar dos outros e abandonam sua própria alma. Assim, geram os conflitos, as depressões, as doenças e infelicidades. Então, isso resume tudo que a gente falou, né? A gente quer cuidar do outro, mas sem cuidar da gente primeiro. Aí a gente não tem condições de cuidar do outro. Quando a gente está no avião, a aeromoça, né, ou então o comissário de bordo vai lá para o centro do avião e ensina para a gente como usar os aparelhos em caso de acidente. E ele fala: você pega a máscara e usa em você. Use em você para que você possa respirar, porque você está bem, melhor do que o outro que está caído lá. Se você colocar no outro, você não tem condições de ajudar o outro. Você vai cair sobre ele e muitas vezes os dois vão morrer. Se você estiver bem, você tem condições de ajudar o outro com maior propriedade. Então a gente precisa primeiro cuidar da gente, primeiro aprimorar os nossos sentimentos, para depois poder, então, cuidar do outro se o outro permitir, mas sem puxar o problema do outro para a gente. Sem puxar, sem trazer o problema do outro para a nossa existência. As religiões ensinam que devemos trabalhar em favor dos outros, amar ao próximo como a si mesmo. As pessoas não amam a si mesmas. Como podem amar o próximo? Ainda estão muito longe do amor verdadeiro. O amor que se vê no mundo é o bem por obrigação, pelo medo de ir para o inferno. É a vontade de ganhar alguns pontos diante da sociedade e de Deus. Contudo, a alma deles está abandonada, sem conforto, sem alegria, sem carinho, sem amor. Como alguém pode ser bom sem sentir amor? Como alguém pode dar aos outros o que não tem, perdão? É por isso que a violência, a crueldade andam soltas no mundo. Então, a gente precisa trabalhar o nosso eu interior, a gente precisa trabalhar quem a gente é, a gente precisa trabalhar a nós mesmos para podermos ter para dar a aqueles que assim quiserem. Senão, a gente não pode doar nada. Então, a gente não pode amar ao próximo se a gente não se amar primeiro. A autoestima precisa estar muito bem trabalhada para que a gente possa, então, depois doar alguma coisa para alguém. Quando você já tem conhecimento e não faz o que está meio ali, e não faz o que não faz aquilo que você sabe, não faz aquilo que você não segue esse conhecimento que você tem,
a dor aparece. É hora de refletir, analisar os acontecimentos, mudar a rota e corrigir o rumo. Se você quer melhorar, a vida mostra novos caminhos. Quando você reage, é flexível, usa bom senso, tem firmeza, positivismo, o universo trabalha em seu favor. Revela onde e como as coisas precisam ser modificadas para que funcione. Mas é preciso fazer. Experimente e verá. Isso também está num dos livros da Zíbia Gasparetto. Então, a gente precisa trabalhar para o nosso aprimoramento, a gente precisa trabalhar para ser melhor, a gente precisa trabalhar para que as coisas possam efetivamente acontecer. Nossa maior glória não está em jamais cair, mas em levantar a cada queda. Isso é uma fala de Confúcio, né? Então, assim, a gente vai cair, porque a gente está na Terra, que é um planeta de provas e expiações. Esse planeta faz com que a gente tenha essa possibilidade de cair, mas o importante não é ficar chorando porque caiu. O importante é se levantar e observar o que a gente aprendeu com aquela queda. Por isso, devemos nos lembrar sempre de que devemos nos abrir para a verdade do amor. Somente podemos amar o outro quando temos a coragem de nos aceitar, entender e confiar, enfim, compreender a nós mesmos. Somente através do alto amor poderemos amar o outro verdadeiramente. Então é assim, né? Quando a gente tem essa autoestima trabalhada, quando a gente entende quem a gente é, quando a gente entende tudo o que a gente pode fazer para que a gente possa melhorar, ou pelo menos uma boa parte, quando a gente consegue se amar do jeitinho que a gente vai ter amor para dar para o outro. Só assim, né? Se a gente continuar se negando, se a gente continuar achando que a gente não é o suficiente, se a gente continuar nesse processo de vitimização, a gente não tem amor para dar para o outro. Portanto, a gente vai ficar preso nesse ciclo aí de desamor. É necessário ter compreensão de si mesmo para compreender o outro. E para adquirir o autoconhecimento e, consequentemente, a autoestima, às vezes é preciso estar só para ouvir a voz interior do seu próprio eu. Então conhecer-se verdadeiramente, para que assim seja possível estar e ser integralmente consigo mesmo. E, desse modo, estar e ser verdadeiramente com o outro, né? Isso é um trechinho de uma psicografia do meu outro mentor, que se chama Emmanuel. É preciso a gente adquirir autoconhecimento, é preciso a gente olhar para dentro e perceber quem nós somos de verdade, para que assim a gente possa nos amar e fazer com que a nossa autoestima, então, seja uma autoestima alta. Quem aprendeu a amar a si mesmo vive em harmonia, em profunda compreensão das emoções humanas e distanciado das atitudes possessivas. Então, só quem aprendeu a amar a si mesmo consegue ter uma visão de que nada é posse, que a gente não possui nada. Tudo nos é dado por empréstimo. E a gente utiliza todas essas coisas que nos são dadas por empréstimo durante o nosso processo existencial. E depois a gente vai deixar tudo aqui, né? Para poder continuar a nossa caminhada em outras paragens. A autoestima, o amor próprio, é um recurso nato em todo ser humano. Alguns a encontram com maior facilidade, outros demoram um pouco mais. Somente olhando para dentro poderemos absorvê-la. E quando isso acontece, ela se manifestará na forma de uma luz que guia e ilumina nosso caminho. A partir de então, estaremos prontos para começarmos a nos conhecermos e nos aceitarmos, a nos compreendermos e, enfim, a nos amarmos sinceramente. Somente então estaremos prontos para cumprir o mandamento de Jesus: amar
a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, é muito importante que a gente trabalhe essa questão em nós para que isso possa ser algo importante, né? Para que isso possa ser um modificador, um divisor de águas na nossa existência. Kardec, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, diz para gente: amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo e principalmente para com a si mesmo. A gente precisa amar a gente, a partir do momento que a gente tem aquilo para dar, a gente é capaz de doar para o outro. Jesus completou: quem ama verdadeiramente seu próximo não mata, não rouba, não cobiça, enfim, nada faz que seja contra esse outro ensinamento de Jesus. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, acrescentando: esta é a lei e os profetas. Encontre seu caminho, faça a escolha e siga em frente. Aquele que se esforça seriamente por melhorar, assegura para si a felicidade já nessa vida. Então, o trabalho da melhora interior, da reforma íntima, da reforma interior, do trabalhar o próprio eu, do encontrar o próprio eu, de trabalhar nessa busca da melhora interior, é aí que a gente vai encontrar a felicidade verdadeira. A bondade não impede ninguém de passar pelos desafios da vida. A gente está sempre passando aí pelos desafios, mas a gente não é impedido pelos sentimentos positivos de nada disso. Jesus não nos impôs um monte de obrigações materiais. Não pediu que alterássemos radicalmente nossos hábitos ou que decorássemos a enciclopédia britânica para ficarmos mais inteligentes. Só pediu uma mudança de pensamento: amar o próximo como a si mesmo. Só isso. Chega a ser inacreditável. Ele veio trazer tantos ensinamentos, tanto amor para a Terra, e a única coisa que ele nos pediu que nós amemos ao próximo como a nós mesmos, sem esquecer da última parte do mandamento. Ame o próximo como a si mesmo, mas não mais do que a si mesmo. Então, não carregando os problemas dele junto com a gente. Você tem se olhado com carinho? Você se olha no espelho e diz para você mesmo: eu me amo e me aceito assim como eu sou? A gente tem feito esse trabalho para poder trabalhar a nossa reforma íntima? A gente tem olhado para a gente mesmo e tem se admirado, tem ficado feliz com a nossa própria presença, tem ficado feliz com a nossa própria companhia? A gente tem feito isso? Vamos pensar, né? Vamos pensar o que é amar ao próximo como a si mesmo. Vamos refletir sobre isso durante essa semana, para que a gente possa, então, perceber o que a gente está fazendo de assertivo, o que a gente está fazendo de maneira equivocada na nossa existência. O que a gente está plantando, né, para que a gente possa colher o que a gente está colhendo nesse momento. Então, vamos ver se a nossa plantio está sendo assertivo ou não. Gratidão a todos pela companhia, gratidão a todos por ter ficado aqui assistindo a live, seja presencialmente agora, nesse momento, seja depois que a live ficar gravada, sejam pessoas encarnadas, desencarnadas, espíritas, não espíritas, a todos. Gratidão. Namastê. Até semana que vem, com mais uma reflexão à luz do Espiritismo. Beijo no coração.